Georges Politzer, Princípios Fundamentais de Filosofia. Nona lição. A primeira característica do materialismo marxista. A materialidade do mundo. 1. A atitude idealista. A mais antiga forma de idealismo consiste em explicar os fenômenos da natureza pela ação de forças imateriais, em considerar a natureza como animada por espíritos. Parece que esta forma de idealismo não é muito difícil de ser combatida. Os progressos da produção, da técnica e da ciência determinam efetivamente a eliminação progressiva de tais explicações. Há muito tempo que os povos mais avançados baniram da natureza os gênios do fogo, da água e do ar, as potências misteriosas sobre as quais apenas a magia tinha ação e que as histórias de fadas e de duendes tornaram-se contos para crianças. O fetichismo foi, pois, abandonado e, de maneira geral, também a concepção que pretende ver espíritos e almas por toda parte e que se denomina, por essa razão, animismo. Em nível superior, já não dizemos que a natureza tem horror ao vácuo, quando queremos explicar a ascensão do mercúrio no tubo do barômetro, nem que o ópio faz dormir porque tem virtude dormitiva. Somente as crianças é que se encolerizam contra objetos que as feriram, como se tais objetos possuíssem uma vontade maligna, do que assemelham as pessoas que se irritam contra a má sorte ou se utilizam de amuletos. Newton afastou dos espaços celestes o anjo da guarda, que, conforme se acreditava, a providência atribui a cada planeta para conduzi-lo em sua órbita. Os filósofos cartesianos, por sua vez, arrasaram a ideia de que os animais têm alma, e Diderot perguntava, ironicamente, a esse respeito, se quando um membro amputado a um animal conserva alguns movimentos musculares, seria de se supor que houvesse ficado um pedaço de alma na parte seccionada para explicar aquele movimento. Entretanto, se a ideia de que cada fenômeno da natureza exige a ação de um espírito particular nos é estranha hoje, a ideia de que o mundo, tomado em sua totalidade para existir, tem necessidade de um espírito superior universal, persiste, como se sabe, principalmente sob as formas de religiões monoteístas. O monoteísmo cristão, por exemplo, reconhece perfeitamente a realidade material do mundo, mas como realidade secundária criada. O ser verdadeiro, a realidade última e profunda é espírito, é Deus, espírito puro e universal. Eis um exemplo do que se chama idealismo objetivo. Essa concepção filosófica tem se revestido de muitas formas. Para Platão, a realidade material não era mais do que o reflexo de um mundo ideal, o mundo das ideias, em que reinava a inteligência pura, que não tinha necessidade do mundo material para existir. Para a escola grega antiga dos estoicos, o mundo não era senão um imenso ser vivo, animado por um fogo divino interior. Para Hegel, a natureza e o desenvolvimento das sociedades humanas não eram senão o invólucro exterior, o aspecto visível, a encarnação do pensamento absoluto e universal, existente por si mesmo. Vê-se, pois, que, para todas essas filosofias, o mundo não é material, senão aparentemente. Em última análise, sua realidade profunda está no além. Sua razão profunda deve ser procurada na existência do espírito. Esse espírito é independente da consciência humana individual. Esses filósofos também podem ser classificados no grupo do idealismo objetivo. Pode-se notar também que no que concerne ao homem, o idealismo objetivo leva quase sempre a distinguir a alma do corpo, relacionando a primeira com o mundo espiritual e o segundo com o mundo material. É o caso do idealismo cristão. A concepção que pretende que o homem depende de dois princípios é chamada dualismo. O dualismo, nas ciências do homem, é de inspiração tipicamente idealista. Porque explica o ser da natureza
pela existência de uma alma interior, e esse ser, e nisso se confunde com o animismo. B, porque liga necessariamente essa alma, em definitivo, à existência de um espírito superior. Com efeito, se a relacionasse com o princípio material, não seria dualista, mas monista. Vê-se, por isso, que o ateísmo vulgar decorre imediatamente do dualismo. Nega a existência de Deus, sem apelar, porém, para uma concepção materialista científica. Fala do espírito humano, da consciência humana, como se esse espírito fosse um princípio distinto, independente. Continua, pois, tributário do mais vulgar idealismo. É o caso dos nossos filósofos universitários, leigos e espiritualistas. A igreja não se assusta muito com esses ateus idealistas. Men de Bihan, ao tempo de Napoleão, Bergson, Freud ou Camus, na época do imperialismo. Ela sabe, e diz com razão, não serem senão ovelhas desgarradas. Evidentemente, com muita frequência, vemos que as ovelhas, depois de fazerem carreira, recolhem-se ao aprisco. Se, em certas épocas, o idealismo objetivo pôde dar origem a grandes filosofias de núcleo racional, em nossa época, a do imperialismo, em que a burguesia agonizante tem necessidade de, por todos os meios, desviar a massa da explicação materialista do mundo, o idealismo torna-se francamente irracionalista e obscurantista. Freud, por exemplo, explica o homem e os fenômenos da vida social pela existência no homem de uma força imaterial, um poder misterioso, com suas tendências ocultas, a qual chama de inconsciente. Bom negócio para charlatães decididos a explorar as pessoas de boa fé. O inconsciente é, de fato, a última forma do animismo, da crença na existência de forças imateriais no mundo. Bergson, por sua vez, destrói pura e simplesmente a materialidade do mundo. Para ele, efetivamente, a matéria é produto de um ato criador. Ela é, em essência, a vida. Toda matéria é o produto de um imenso impulso vital que sustenta o mundo. Mas, para Bergson, o que é a vida? É a consciência, é o pensamento, é o espírito. Abre aspas, a consciência, em geral, coexiste com a vida universal. Fecha aspas. Bergson. A consciência é o princípio da vida. Longe de ser matéria, a base necessária do desenvolvimento da consciência, é, ao contrário, a consciência que explica o desenvolvimento da matéria, encarnando-se nela. Esse é o filósofo contemporâneo genial, igualado aos maiores pela burguesia reacionária. É em nome de tal filosofia que ele quer destruir o cientismo e tenta desmoralizar o trabalho da inteligência. No próprio domínio científico, o idealismo prossegue em sua ofensiva, uma vez que já nos foi dado ver sábios idealistas americanos procurando demonstrar, cientificamente, a criação do universo, a idade do universo, o tempo que levou à criação e restaurar a velha teoria da morte do universo, etc. Se, finalmente, prestamos atenção ao renascente esplendor das ciências ocultas, do espiritismo, encorajado por Bergson e endossado por Freud, para desviar os ignorantes e os simplórios da explicação materialista dos males sociais de que padecem, poderemos compreender ainda mais claramente toda a atualidade da tese marxista sobre a materialidade do mundo. 2. A concepção marxista. Inicia com uma citação de Stalin. Em oposição ao idealismo, que considera o mundo como a encarnação da ideia absoluta, do espírito universal, da consciência, o materialismo filosófico de Marx parte do princípio de que o mundo, por sua natureza, é material, de que os múltiplos fenômenos do universo são os diferentes aspectos da matéria em movimento, que as relações e o condicionamento recíproco dos fenômenos estabelecidos pelo método dialético
constituem as leis necessárias do desenvolvimento da matéria em movimento, que o mundo se desenvolve segundo as leis do movimento da matéria e não tem necessidade de nenhum espírito universal. Fecha aspas. Fim da citação. Stalin refere-se aqui, principalmente quando fala do idealismo, à filosofia de Hegel, a respeito do qual já dissemos alguma coisa anteriormente. Assim o faz porque o hegelianismo representa a última grande síntese idealista na história da filosofia, a quintessência e o mais coerente resumo de todas as características históricas do idealismo objetivo, tanto no domínio da natureza quanto no da sociedade. Stalin acentua que os diversos fenômenos do universo não são devidos à intervenção de quaisquer espíritos ou de forças imateriais, mas são os diversos aspectos da matéria em movimento. Stalin acentua a existência de uma necessidade natural, inerente à matéria, que é a base das leis do universo, tais como foram estabelecidas pelo método dialético. Stalin acentua, enfim, a eternidade do mundo, da matéria em movimento, em transformação perpétua. Retomaremos com detalhes cada um desses pontos sucessivamente. 3. Matéria e movimento. A questão das relações entre a matéria e o movimento é decisiva para se estabelecer os limites entre o materialismo e o idealismo. Para o idealismo, com efeito, o movimento e o dinamismo, a atividade, o poder criador, são unicamente da competência do espírito. A matéria é representada como massa inerte, passiva e sem forma que lhe seja própria. Para que ela tenha aparência, é preciso que receba o cunho do espírito, que por ele seja animada. Assim, do ponto de vista do idealismo, a matéria nada pode produzir por si mesma. Quando está em movimento, esse movimento lhe vem de fora, de Deus, do espírito. Separar a matéria do movimento é um traço característico do pensamento metafísico. É também, notemos, um método indispensável no início das ciências, na medida em que a matéria em repouso que não pode ser senão aparente, é mais fácil de ser estudada do que a matéria em estado de mudança. Mesmo depois que as ciências modernas se desenvolveram, persistiu a ideia de que o movimento havia sido dado à matéria na origem dos tempos pelo próprio Deus. Assim, Newton, que desenvolveu a ciência dos movimentos dos corpos celestes, representava o universo como um imenso relógio, com um mecanismo perfeitamente regulado, e completou seu quadro científico do mundo com a ideia de que havia sido necessário um impulso inicial, um piparote divino, para pôr em marcha essa imensa máquina. É que a primeira ciência que atingiu certo grau de aperfeiçoamento foi a mecânica, isto é, a ciência do deslocamento no espaço, ou mudanças de lugar dos corpos sólidos, celestes e terrestres, a ciência da gravidade. Ora, em mecânica, pode-se, numa primeira aproximação, supor que a quantidade de matéria de um corpo que se desloca é independente da velocidade com que ele se desloca. Daí, talvez, uma confirmação da ideia metafísica de que a matéria e o movimento, a massa e a energia, são duas realidades em si mesmo distintas. Para o materialismo, ao contrário, o movimento é a propriedade fundamental da matéria. A matéria é movimento. Já Demócrito representava os átomos, elementos do mundo, como animados de um movimento eterno. Essas ideias exerceram influência na Renascença. Foi Galileu que, nos começos do século XVII, estudou cientificamente a queda dos corpos. O desenvolvimento da matemática permitiu, pela primeira vez, reproduzir, de maneira satisfatória, o movimento de um corpo que cai. O progresso das ciências fazia progredir o materialismo e os filósofos, entre eles Descartes. Chegaram à ideia de que tudo na natureza se explica pelo jogo das leis do movimento mecânico dos corpos. Um determinismo rigoroso, mecânico,
um sistema implacável de engrenagens se sucedia à ação misteriosa da inteligência divina. Assim se explica o materialismo francês do século XVIII, que é um imenso progresso em relação às diversas formas de idealismo religioso. Contudo, em razão mesmo das particularidades do desenvolvimento das ciências, esse materialismo era incompleto. A princípio, acabamos de ver, a mecânica, no ponto de desenvolvimento a que tinha chegado, podia supor que o movimento mecânico é comunicado à matéria na origem dos tempos, o que deixa a porta aberta para um retorno ofensivo do idealismo religioso. Apesar disso, os mais vigorosos pensadores, como Diderot, defenderam brilhantemente a ideia de que o movimento é uma propriedade inerente à matéria. Mas é preciso levar em consideração um fato histórico. Não se conhecia cientificamente senão as leis da simples mudança de lugar ou deslocamento. As outras formas do movimento da matéria não tinham ainda revelado suas leis. A química, a termodinâmica, a biologia não existiam. Ou melhor, tentava-se explicar por causas mecânicas todos os fenômenos estudados por aquelas ciências. Tomava-se um caminho errado por ignorar o caráter específico das diversas formas do movimento da matéria. Daí o nome de materialismo mecanicista, dado ao materialismo da época. Era, acentua Engels, uma das primeiras estreitezas do materialismo pré-marxista. Esse materialismo também não conseguia dar explicação satisfatória para as formas superiores do movimento da matéria, a vida, o pensamento. Por exemplo, os cartesianos acreditavam que os animais não tinham alma e concluíam que eram comparáveis a máquinas. Puseram-se a construir autômatos, robôs, para os imitar. Mas está claro que, posto de lado o movimento de locomoção, o organismo vivente não é assimilável à máquina, por mais aperfeiçoada que ela seja. E o famoso pato de Valcasson, que realizava todas as funções da vida, omitia, entretanto, pelo menos uma, a de reprodução. Assim, o materialismo mecanicista mutila a realidade. Enfim, ele faz do homem um produto passivo da natureza, sem ação sobre a matéria, sem poder, sem liberdade, pois. Em seus ataques contra o materialismo, o idealismo se refere constantemente ao materialismo mecanicista que lhe deixa a melhor parte. Ele realça, sem dificuldade, os aspectos do real que o materialismo mecanicista mutila. Daí as banalidades sobre o materialismo, que assimila o homem à máquina, que faz dele um autômato, etc. Quando se abordou o estudo das outras formas do movimento material, o calor, a eletricidade, o magnetismo, os processos químicos, a vida, o idealismo, não se deu por vencido. Partindo sempre da ideia de que a matéria é inerte, declarou que Deus havia dotado a matéria de forças. Força elétrica, força magnética, força de afinidade química, princípio vital, princípio espiritual, enfim, que a matéria não as podia criar. Era, entre outras, a opinião do físico inglês Joule, que nasceu em 1818 e morreu em 1889. Somente o materialismo dialético pôde dar uma explicação satisfatória para esses fenômenos, mostrando que se tratava de formas específicas do movimento da matéria, mostrando que a matéria é capaz não somente de movimento mecânico, mas de verdadeiras mudanças e de transformações qualitativas. Enfim, que ela possui um dinamismo interno, uma atividade, um poder criador que repousa na existência de contradições no próprio seio das coisas. Estudando a dialética, caracterizamos essa concepção dialética do movimento da matéria, que foi, em todos os pontos, confirmada pelas ciências. É a razão pela qual Stalin, no texto citado, à página 151, esclarece que a materialidade dos diversos fenômenos do universo
não pode ser cientificamente compreendida senão depois que suas leis tenham sido estabelecidas pelo método dialético. Do contrário, toda ciência deixa uma porta aberta à interpretação idealista. As grandes descobertas científicas que deram impulso à dialética da natureza e permitiram superar definitivamente o materialismo dialético foram três. A descoberta da transformação da energia, que dava ideia da mudança qualitativa e fazia aparecer as diversas forças físicas como aspectos do movimento da matéria. B. A descoberta da célula viva, que revelava o segredo da constituição dos organismos vivos e permitia entrever a passagem do químico para o biológico e compreender o desenvolvimento dos seres vivos. C. A descoberta da evolução das espécies vivas, que derrubava a barreira metafísica entre as diversas espécies, entre o homem e o resto da natureza, e a teoria da evolução em geral, que fazia aparecer o universo todo, nele compreendidas as sociedades humanas como processo da história natural, como matéria empenhada em um desenvolvimento histórico. Entretanto, para perceber todo o alcance dessas descobertas, seria necessário dominar a fundo o método dialético, seria necessário o gênio de Marx e Engels. Assim, o materialismo dialético é o único que pôde dar realmente aos fenômenos superiores, como a vida e o pensamento, uma explicação natural, sem, contudo, nada tirar de seu caráter próprio e sem se socorrer de nenhum princípio vital ou espiritual. No que consiste o detalhe desta explicação? É evidente, a ciência que tem de responder, a ciência cujo avanço foi esclarecido pelos princípios do materialismo dialético, as ciências de vanguarda, biologia, fisiologia e principalmente a psicologia, que floresceram na União Soviética sob a influência do socialismo vitorioso. O materialismo dialético confia no poder da ciência. O idealismo, ao contrário, apressa-se em proclamar sua incapacidade, como se ela devesse ter uma resposta sempre pronta. Somente os tolos podem exigir uma resposta imediata aos problemas propostos à ciência. A ciência não tem respostas-chave. O idealismo tem uma, é o espírito, que não é senão uma palavra que encobre a total ignorância. Como o espírito não tem, por definição, nenhuma das propriedades da matéria conhecidas em dado momento, ele permite explicar tudo o que decorre de propriedades ainda desconhecidas da matéria. O que ignoro, atribuo ao espírito, diz, em suma, o idealista. O idealista, que censura o materialista por não ter evoluído há 2000 anos e por repetir sempre a mesma coisa, podemos já julgar o valor de tal censura? Tem, entretanto, uma ideia estática e dogmática da matéria. Cada vez que a ciência descobre um novo aspecto do movimento universal da matéria, reduzindo, assim, a margem deixada à explicação idealista, o idealista se apressa em proclamar que a matéria desapareceu, volatilizou-se, etc. O que desapareceu foi a ideia estreita, mecanicista, metafísica, que ele tinha da matéria e nada mais. É preciso não confundir as noções científicas sucessivas da matéria, cada vez mais ricas e profundas, que exprimem, com uma aproximação dada, o estágio de nossos conhecimentos em dado momento, com a noção filosófica de matéria, que serve justamente de base teórica sólida às pesquisas científicas. Abre aspas, citação de Engels, o materialismo é obrigado a assumir um novo aspecto depois de cada nova e grande descoberta. Fecha aspas. Concluindo o assunto, dizemos com Engels que, abre aspas, o movimento é a forma de existência da matéria, fecha aspas, que a fonte de animação, de autodinamismo, se encontra na própria matéria. Citação de Engels, a concepção materialista da natureza nada mais significa do que uma simples compreensão da natureza, tal como ela se apresenta,
sem acréscimos estranhos. Fecha aspas, fim da citação. 4. A necessidade natural. Convém apresentar agora novos esclarecimentos, se quisermos compreender corretamente a ideia de autodinamismo da matéria. Esse autodinamismo foi determinado com efeito pelo aparecimento de seres naturais com formas determinadas, o que motivou nova ofensiva do idealismo. Por exemplo, como explicar que os cristais de neve ou de qualquer outro corpo cristalizável tomem sempre determinada forma geométrica? Como se explica que o ovo da galinha dê um pintinho e o ovo da pata um patinho, uma vez que, evidentemente, as duas formas animais pintinho e patinho não existem ainda nos ovos? Estes não diferem, de fato, senão pela matéria e não pela forma. Vê-se que esta questão é geral e se põe em todas as partes das ciências chamadas morfológicas, porque estudam as formas geométricas, formas cristalinas, formas vegetais, animais e mesmo formas gramaticais, sem esquecer as formas dos movimentos e comportamento dos animais que se chamam instintos. A essas questões, o idealismo propõe uma resposta. Segundo ele, a forma do objeto natural seria realizada pela matéria, mas existiria anteriormente a essa realização. A forma é que comandaria o desenvolvimento do ser natural, seria de certo modo seu destino. A natureza se conformaria com um plano pré-existente. Assim também, a evolução seria orientada por antecipação, seria determinada não pelas condições atuais da vida dos organismos, mas por um fim a ser atingido. Assim, o instinto seria a manifestação de uma intenção cega dos animais. Em resumo, de um ou de outro modo, a natureza revelaria em si mesma a presença de uma inteligência. Com efeito, onde podem existir a forma, o plano, o fim, a intenção, se pré-existem ao desenvolvimento ainda inacabado da matéria? Não podem existir, evidentemente, senão numa inteligência suprema que os concebe. Esta é a doutrina da finalidade. Vemos que a finalidade é uma consequência do idealismo, que considera o mundo como a encarnação da ideia. Muito diferente é a resposta do materialismo dialético a esta questão. O materialismo mecanicista é incapaz de fornecer uma resposta e deixa o campo livre à finalidade. Para ele, a forma é determinada pelo conteúdo atual, isto é, pelas relações e pelo condicionamento dos fenômenos, pelo estado atual da matéria e o estado das contradições que nela se desenvolvem em ligação indissolúvel com as condições devidas ao meio que as rodeia. A maior prova disso é que se pode intervir no desenvolvimento de dada forma. Os biólogos demonstraram experimentalmente a ligação existente entre a forma e o conteúdo. Se uma pequena parte da matéria de um ovo em desenvolvimento for transportada para outra parte do ovo, ver-se-á, por exemplo, desenvolver uma pata onde normalmente não desenvolveria esta. Ter-se-á criado artificialmente um monstro. Ora, no momento da operação, as diversas partes da matéria do ovo não se distinguem umas das outras, a não ser por suas propriedades químicas, pela natureza das substâncias que ali se encontram. Esse mesmo conteúdo do ovo se diferencia sob o efeito de condições exteriores, por exemplo, o calor, e a base de suas contradições internas. É, pois, a natureza bioquímica das substâncias dos ovos, das diversas espécies, que determina, em última análise, a forma do corpo do animal. É o desenvolvimento do conteúdo que precede o desenvolvimento da forma. Não há nenhuma pré-formação ideal, não há nenhuma forma em si pré-determinada. Se assim fosse,
todos os indivíduos de uma espécie seriam rigorosamente idênticos. Para o materialismo dialético, a forma não pode existir sem um conteúdo determinado, e reciprocamente, o conteúdo não pode existir sem a forma, sem uma forma determinada. Dizer que o conteúdo não pode existir sem a forma não significa absolutamente que ele é determinado por ela. Ao contrário, é ele que a determina. Isso significa que a forma não é pré-existente, imutável, mas variável, e que muda em consequência das mudanças que ocorrem no conteúdo. É o conteúdo que muda primeiro, pela modificação das condições do meio circundante. A forma muda em seguida, de acordo com a mudança do conteúdo, de acordo com o desenvolvimento das contradições internas do conteúdo. Segue-se disso que, longe de pré-existir ao desenvolvimento, a forma o reflete, com certo retardamento. A forma se retarda em relação ao conteúdo. Citação de Stalin. No decorrer do desenvolvimento, o conteúdo precede a forma se retarda em relação ao conteúdo. O conteúdo sem a forma é impossível. Entretanto, esta ou aquela forma, sendo dado seu retardamento em relação ao conteúdo, jamais corresponde inteiramente a esse último. E é assim que o novo conteúdo é obrigado a revestir momentaneamente a forma antiga, o que provoca um conflito entre eles. Fecha aspas, fim da citação. De que modo ocorre, em cada caso, em cada domínio da natureza e da sociedade, o aparecimento da nova forma, sob a pressão do conteúdo em desenvolvimento, que procura uma nova forma e tende para ela? É ainda evidente a vez das ciências responderem às ciências esclarecidas pelo materialismo dialético. O que há de certo é que o retardamento da forma em relação ao conteúdo gera, inevitavelmente, incoerência na natureza. Longe de ser harmoniosa, a natureza é, assim, cheia de conflitos, de contradições, de imperfeições. Vê-se que o materialismo dialético mina fundamentalmente a teoria idealista da finalidade, mas rejeita igualmente o determinismo mecanicista que se representa a ação de diversos fenômenos uns em relação aos outros, como se tratasse de um simples mecanismo, de uma engrenagem de corpos sólidos de formas imutáveis. O materialismo marxista traz à ciência uma doutrina fecunda. A ideia de que as leis que ela descobre, de que as relações que ela estabelece pelo método dialético não são relações arbitrárias, mas leis necessárias da matéria em movimento. A ciência materialista ignora a angústia dos empíricos, que se contentam em constatar a sucessão dos fenômenos e costumam, sem cessar, perguntar-se se o sol nascerá amanhã. A ciência materialista parte da ideia de que não é possível, em condições dadas, que o fenômeno previsto não se produza, porque a natureza não é infiel a si mesma, ela é una. A ciência materialista parte da ideia de que as leis científicas exprimem uma propriedade objetiva da matéria, exprimem a inevitabilidade do aparecimento de dado fenômeno no decorrer de dado desenvolvimento em dadas condições. Engels insistiu sobre a inevitabilidade do aparecimento da vida em um planeta qualquer quando são reunidas as condições necessárias e a inevitabilidade do aparecimento do homem no decorrer do processo da evolução das espécies, inclusive em outro planeta, em outra ocasião, se as condições necessárias estiverem reunidas. Eis, pois, o que é preciso entender por necessidade natural, por unidade do universo, por universalidade das leis da matéria. Segue-se, pois, que não se pode nem criar, nem destruir ou abolir as leis da natureza ou da sociedade. Podemos apenas descobri-las. Citação de Stalin. Essas leis podem ser descobertas, conhecidas, estudadas, analisadas em seus atos,
mas não podem ser modificadas ou abolidas. Por mais forte que seja a razão, não se pode constituir ou criar novas leis da ciência. Fecha aspas. Fim da citação. Por conseguinte, só o materialismo dialético fornece uma base teórica sólida à previsão científica dos fenômenos da natureza e da sociedade. Elimina, fundamentalmente, a dúvida quanto ao resultado de uma ação empreendida com base no conhecimento científico do real. Assegura, pois, ao homem, ao mesmo tempo, o máximo de certeza e o máximo de liberdade, dando-lhe a possibilidade de agir com segurança. 5. Marxismo e religião. Tudo o que vimos até agora permite-nos medir a inconsistência da mais generalizada forma do idealismo objetivo, a forma religiosa. Sabe-se, por exemplo, que a religião cristã exige a intervenção de um Deus criador, Espírito infinito e eterno, para explicar o mundo. Veremos agora a que está presa esta exigência. Para o idealismo, a matéria é passiva e inerte. É necessário, pois, que ela receba seu movimento do espírito. B. Para o idealismo, a matéria não possui em si nenhuma necessidade natural, nenhuma unidade. É necessário, pois, que o espírito conserve constantes e imutáveis as leis da matéria. C. Para o idealismo, a matéria não está comprometida em um processo histórico de desenvolvimento. O mundo teve um começo e terá um fim. É necessário, pois, que tenha sido criado por um ser eterno. Para o materialismo, ao contrário, a concepção da matéria em desenvolvimento interno e necessário determina, naturalmente, por consequência, a tese da eternidade e da infinidade do universo em incessante transformação. A afirmação de que a matéria é indissolúvel e incriada. Diderot já exigia que não se lhe explicasse o mundo sob o pretexto de que a eternidade da matéria seria incompreensível por outra eternidade, ainda mais incompreensível do que a primeira. As descobertas científicas depois de Diderot tornaram ainda mais insustentável a posição do criacionismo. No século XVIII, o alemão Kant formulava sua célebre hipótese sobre a evolução do sistema solar, e o francês Laplace, que a retomou cientificamente, respondeu tranquilamente a Napoleão, que se lastimava de não ver Deus no sistema que lhe era apresentado. Abre aspas, majestade, não tive necessidade dessa hipótese, fecha aspas. As descobertas do inglês Lyell no domínio da evolução da Terra, do francês Lamarck, principalmente de Darwin, no domínio da evolução das espécies vivas, constituíram definitivamente a teoria geral da evolução e permitiram deixar bem distante para trás o antigo materialismo a que faltava essa concepção histórica do universo. Era a segunda de suas limitações, de suas estreitezas inevitáveis. Nota, a primeira estreiteza do antigo materialista era seu caráter mecanicista. Vê o item 2 dessa lição. Voltando ao texto. Enfim, as descobertas de Marx e Engels no domínio das ciências das sociedades estenderam essa concepção profundamente histórica a todos os fenômenos da vida social e liquidaram com a terceira estreiteza do antigo materialismo, que não conseguia considerar a sociedade humana como um processo da história natural. Abre aspas, citando Lenin, a concepção materialista de Heráclito, filósofo da antiguidade, para quem o mundo é uno, não foi criado por nenhum Deus, nem por nenhum homem, tem sido, é e será uma chama eternamente viva, que se inflama e se extingue, segundo leis determinadas. Constitui, pois, uma excelente exposição dos princípios do materialismo dialético. Fecha aspas. Fim da citação.
O aparecimento do materialismo dialético transformou profundamente a crítica da religião e da teologia. Anteriormente, os filósofos racionalistas desenvolviam sua crítica do Deus cristão, mostrando as incoerências inumeráveis que tal noção acarreta. Como um puro espírito poderia gerar matéria? Como um ser independente do tempo, do porvir, da transformação, imutável, no fundo de uma eternidade imóvel, poderia ele criar o mundo em dado momento do tempo? Como um ser infinitamente bom poderia criar monstros, animais nocivos, terremotos, os males simbolizados pelos cavaleiros negros do Apocalipse, a guerra, a fome e a peste? Deus, que é todo-poderoso, teria podido fazer com que 2 e 2 fossem 5 e com que o verdadeiro fosse falso? E em caso contrário, seria então todo-poderoso? Se é soberanamente perfeito, poderia não punir a injustiça? Sendo soberanamente bom, não poderia ele ser clemente e, por conseguinte, injusto, etc.? A crítica racionalista fez, enfim, sobressair com razão todas as impossibilidades que se encerram na noção de Deus, todas as contradições que ela encobre, que, por seu lado, a teologia reconhece, e para as quais invoca o mistério divino, impenetrável à criatura, e todas as diabruras necessárias para forjar a ideia do pretenso pecado original. Os filósofos idealistas racionalistas tomaram a si, pois, a empresa de rever a noção do Deus cristão. Propuseram concepções que, sendo cada qual mais impossível do que a outra, levantaram novas dificuldades à medida que as precedentes pareciam vencidas. Quanto aos materialistas pré-marxistas, eles repisaram todas as dificuldades anteriormente assinaladas. A explicação da vida e do pensamento, a explicação do futuro do mundo, a explicação das contradições da natureza e dos fenômenos sociais, com todos os males que eles acarretam para a humanidade, a doença, a morte, a fome, a guerra. O materialismo dialético retomou essas dificuldades, e a noção de Deus, já posta em má situação pelos racionalistas não dialéticos, esvaziou-se de todo o seu conteúdo. O debate sobre a existência ou não existência de Deus, levantado pelo ateísmo vulgar não marxista, deixou de ser preposto nesses termos. Deus tornou-se, como dizia Laplace, uma hipótese inútil. O problema da existência de Deus foi substituído pelo problema da existência da ideia de Deus na cabeça dos homens. Dois problemas que o idealismo objetivo confunde. É um fato que a ideia de Deus, os sentimentos religiosos, a religião existem, e esse fato exige uma explicação. Em vez de um homem ser um ser divino, natural e sobrenatural ao mesmo tempo, mortal e imortal, vivendo neste mundo e no outro, é necessário dizer: Deus, a religião, é que são fenômenos humanos. O divino é uma produção do homem, e não o homem uma produção do divino. Voltaire já dizia, falando da religião, que, abre aspas, se Deus tinha criado o homem pagou-lhe na mesma moeda, fecha aspas. O materialista alemão Feuerbach deu início à crítica do fenômeno religioso sob esse novo ângulo, mas foi o marxismo que trouxe os elementos decisivos para a explicação. São estes os seus princípios. 1. As formas inferiores da religião, as práticas mágicas, a explicação idealista primitiva dos fenômenos naturais e sociais, bem como as formas mais elevadas, comportando concepções filosóficas, morais e práticas mágicas espiritualizadas, tais como a prece e os sacrifícios místicos, exprimem, traduzem, refletem, no plano do sentimento e do pensamento, um dado real da experiência humana, ou seja, a impotência relativa do homem, muito grande no começo da humanidade.
impotência diante da natureza, nem compreendida nem dominada, impotência ligada ao pouco desenvolvimento da produção, impotência diante dos fenômenos sociais, nem compreendidos nem dominados, ligados à opressão de classe, à ausência de perspectivas, à debilidade da consciência social. Todos sabem que as práticas religiosas são consideradas como asseguradoras do êxito, inclusive nos negócios, de vitória sobre o adversário, de felicidade eterna, etc. A religião aparece, pois, como um meio para o homem atingir seus fins, uma prática ligada à ignorância das causas de sua infelicidade e, ao mesmo tempo, à aspiração confusa à felicidade. Mas, se ela reflete, assim, os dados da prática, reflete-os às avessas, não como dados objetivos, mas como dados subjetivos. As visões do sonho, os desejos inconsiderados do homem, presa da ignorância. Deus torna-se, assim, o Salvador Supremo, a perfeição das perfeições. As contradições que assinalamos na própria ideia de Deus não fazem mais do que exprimir as contradições internas das ideias de perfeição absoluta, de saber absoluto, de felicidade infinita que o homem forja, ideias fantásticas e metafísicas nas quais ele transpõe às avessas as contradições do mundo real e os desejos fantásticos que ele concebe em sua ignorância. A ideia de Deus não faz mais do que resumir, acumular e concentrar no mesmo feixe todas essas contradições que se tornam, ao mesmo tempo, metafísicas absolutas insolúveis. A religião é, assim, o exato oposto da ciência materialista dialética, que reflete as contradições do real, mas acertadamente, fielmente, sem acréscimos estranhos, imaginários, fantásticos. Como disse Engels, abre aspas, a religião tem suas raízes nas concepções limitadas e ignorantes do estado de selvageria. Fecha aspas. 2. Entretanto, para estudar a religião, é necessário levar em conta um segundo fato, porque, ao mesmo tempo que nascida da ignorância, ela substitui as explicações científicas por explicações imaginárias. A religião contribui, em grande parte, para mascarar o real, para encobrir a explicação objetiva dos fenômenos. O homem religioso, que se prende à sua quimera, é, de certa forma, hostil, por princípio, à ciência, que é uma obra do demônio. Esta particularidade não podia deixar de ser utilizada a fundo pelas classes exploradoras, interessadas em dissimular aos olhos das massas sua exploração, como já fizemos ver na lição anterior. Para perpetuar sua opressão de classe, ela tem necessidade da passividade e da inação das massas, de sua resignação, da crença na fatalidade da desgraça, mas ao mesmo tempo é preciso que a esperança de felicidade dessas massas seja voltada para o além. A perspectiva consoladora do paraíso é oferecida às massas exploradas como prêmio de seus sacrifícios na terra. É assim que a crença na imortalidade da alma, concebida desde a antiguidade como uma fatalidade que oprime, transformou-se em esperança de salvação no além. Desde os tempos mais remotos, a religião foi utilizada como força ideológica para a manutenção da ordem, como ópio do povo, segundo a fórmula de Marx. Mesmo quando as classes dirigentes esclarecidas não acreditavam mais numa palavra sequer das mistificações com que perpetuavam sua influência sobre as massas. Já os sacerdotes do antigo Egito fabricavam milagres, fazendo com que se movessem as estátuas dos deuses. Os romanos asseguravam que dois adivinhos não se podem enfrentar sem rir. E Cícero declarava que a religião era boa para as mulheres e os escravos. Os reacionários feudais do antigo regime serviram-se da religião
como tentativa para retardar os progressos da ciência. Proibiram as pesquisas médicas, a cirurgia e a vacinação. Condenaram Galileu por ter afirmado que a Terra não é o centro do universo. Ainda no século XX, na Rússia dos czares, Michurin foi denunciado à polícia como sacrílego. Ele fazia cruzamentos entre espécies vegetais. Golpes duríssimos foram infligidos à religião pelo materialismo francês do século XVIII. Ela foi, entretanto, restaurada em nosso país por uma série de medidas políticas reacionárias após a Revolução e durante o século XIX, notadamente depois da queda do Primeiro Império, depois de junho de 48, depois da Comuna de Paris, sob o regime de Vichy. A encenação dos pretensos milagres foi um dos procedimentos do colonialismo. No plano teórico, esta utilização política da religião, mesmo depois de ter seu conteúdo filosófico sofrido derrota definitiva, é muito bem representada por Kant, contemporâneo da Revolução de 1789. Para ele, a existência de Deus é indemonstrável. Entretanto, é necessário admiti-la, porque, sem esta ideia, tudo seria permitido. Não haveria mais o grande justiceiro, o guarda celeste, com recompensas e punições asseguradas. O justo se desencorajaria, o mal se animaria. Em resumo, a ordem burguesa estaria comprometida. Deus é, pois, uma arma contra-revolucionária pura e simplesmente. Não é mesmo necessário estar teoricamente seguro de sua existência. Basta admiti-lo praticamente, utilitariamente. Não é essa a prática constante da burguesia em matéria religiosa? Poderá haver mais bela prova do completo fiasco teórico do idealismo religioso? A vitória histórica do socialismo põe fim à dominação das classes reacionárias. A religião, como força ideológica a serviço dessa classe, perde com isso sua base social. Mas mantém-se, ainda por algum tempo, uma sobrevivência na consciência dos homens. Assim prossegue, em regime socialista, uma luta teórica entre ciência e religião, entre ignorância e conhecimento. Esta luta é um aspecto do processo do conhecimento, uma vez que o conhecimento progride pela luta. Tal é o conteúdo do princípio da liberdade de consciência da União Soviética. 6. Conclusão. Uma ideia surge desta lição sobre a materialidade do mundo. Em nossa época, só o materialismo dialético é revolucionário. Se Deus ou o Espírito, etc., não é mais do que uma noção vazia, símbolo de todas as ignorâncias passadas da humanidade, então, como diz magnificamente a Internacional, abre aspas, não se precisa de Salvador Supremo, fecha aspas. O homem nada tem a esperar, senão de si mesmo e da vida terrestre. E é justamente o materialismo que lhe ensina a ver o mundo tal qual é, o direito e não o avesso do mundo. Longe de aniquilar o homem, o materialismo revela-lhe que não há destino, não há fatalidade e que, pelo conhecimento científico do real, ele pode transformar sua condição, ter acesso a uma vida nova, conhecer a felicidade da vida. Como ensinava Epicuro, o materialista grego, o materialismo libera a consciência humana oprimida há milênios pela crença supersticiosa na cólera divina, e podemos acrescentar pela crença supersticiosa no Estado, na ordem estabelecida, pretensa encarnação dos desejos da providência, como já foi demonstrado por Marx. O materialismo leva ao socialismo. Nada é expiação, contrariamente ao que pretendia Petain. Nada é fatal, nada está escrito, nada é eterno, a não ser a matéria em movimento. Da mesma forma que a ciência das doenças permite combatê-las
combatendo-lhes as causas. A ciência das causas da guerra permite combater a guerra. Quanto melhor conhecidas forem as causas que, sem dúvida alguma, geram necessariamente as guerras, mais bem armadas estaremos para combatê-las eficazmente. A guerra não é, pois, fatal. Em vez de gerar a passividade e a resignação, o materialismo é um apelo à ação. Permite reconhecer com precisão o que é possível e definir o poder efetivo do homem. Assim, a liberdade não é uma proclamação sonora, mas um poder que se exerce. George Politzer, Princípios Fundamentais de Filosofia.